Vamos abrir as nossas Bíblias em 2 Coríntios, capítulo 5, e vamos ler dos versos 18 a 21. 2 Coríntios, capítulo 5, a partir do verso 18 até o versículo 21. Será o texto para a nossa reflexão desta manhã. 2 Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 18 até o verso 21. Todos encontraram? Amém. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fossemos feitos justiça de Deus. Feche mais uma vez os seus olhos, com sua cabeça. Vamos orar, vamos falar mais uma vez com o nosso Deus. Pai, a tua palavra foi lida e agora nós rogamos a ti a iluminação do teu Santo Espírito. Porque somente através da iluminação do Espírito Santo que possamos entender, Senhor, a tua palavra. Abra, Senhor, os nossos corações, as nossas mentes, para ouvirmos, Senhor, a tua voz. Saímos daqui edificados, Senhor, para a tua glória. Abençoe teu povo, está aqui presente, do qual o Senhor conduziu para cá, para juntos, Senhor, sermos alimentados por ti, através da tua palavra e do sacramento da ceia. Assim nós oramos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Deus. Posso sentar, irmãos? Meus irmãos, a primeira visita do apóstolo Paulo a Corinto aconteceu na última fase de sua segunda viagem missionária. Enquanto permaneceu em Corinto, Paulo dedicava-se ao seu ofício de fabricar tendas, juntamente com o casal Áquila e Priscila, que também acabara de chegar de Roma, de onde foi expulso devido ao edito de expulsão do imperador romano chamado Cláudio, por volta do ano 50 depois de Cristo. Aos sábados diz Atos capítulo 18, versículo 4, que Paulo discutia na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Questionamentos quanto à sua autoridade apostólica, divisões na igreja e resistência dos judeus naquela região foram alguns dos desafios que Paulo enfrentou como pastor da igreja de Corinto, onde ele permaneceu por 18 meses. É nesse contexto, meus irmãos, que Paulo desenvolveu o seu ministério. Nos versos 11 a 17, o apóstolo Paulo vem tratando do ministério de Cristo, demonstrando em seu amor, ao morrer pelos eleitos na cruz, a consequência da redenção e a nova condição do homem que está em Cristo. A partir do verso 18, Paulo passa a ensinar sobre o ato reconciliador de Deus por meio de Cristo. Paulo, então, meus irmãos, inicia assim o verso 18. Ora, tudo provém de Deus. É interessante esse início dessa fala do apóstolo Paulo. Ele diz aqui que tudo provém de Deus.
Isso significa que tudo o que temos foi Deus que nos deu. Paulo fala também, meus irmãos, sobre a reconciliação, porque ele diz que nos reconciliou consigo mesmo. E aqui nós precisamos destacar essa expressão aí, traduzida para nós no português, a palavra reconciliou, que é a palavrinha grega katalazo. Katalazo em grego significa traz a ideia de trazer de volta. E por que traz a ideia de trazer de volta? Porque a expressão reconciliou pressupõe um estado anterior de inimizade. Estado de inimizade que nós tínhamos, que foi retirado, mas não, meu irmão, minha irmã, porque você buscou a reconciliação, mas porque Deus reconciliou o ofensor consigo mesmo. Deus tirou o fator que produzia a inimizade, ou seja, o pecado, e o meio que Deus usou para reconciliar você foi por meio da expiação de Cristo. A expiação, meus irmãos, é obra de Deus, por meio de Cristo, pelo qual Ele trouxe você de volta a um relacionamento favorável com Deus. É por isso que Paulo diz aí, no verso 18, ora, tudo provém de Deus. Tudo que você tem, meus irmãos, tudo que o dinheiro permitiu você comprar, tudo isso pertence a Deus. A casa que hoje você tem, que você comprou, Deus deu a condição a você para que você comprasse essa casa. O carro que você tem, que você adquiriu, Deus deu condição a você para que você comprasse esse carro. Mas, meu irmão, minha irmã, nada dessas coisas supera o que Paulo diz aqui. Paulo diz no verso 18 que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Aqui há algo interessante, meus irmãos. Paulo fala do ato da reconciliação. Paulo fala daquele momento onde Deus enviou o seu Filho, Jesus Cristo, para trazer você de volta num relacionamento com o Pai. Isso significa, então, meu irmão, minha irmã, que melhor do que os bens que eu e você temos, melhor, muito melhor, é sermos reconciliados com Deus. É termos o nome escrito no livro da vida. É termos o Senhor como nosso Salvador. Por isso, então, Paulo diz, ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Isso é algo extremamente importante, meu irmão, minha irmã, para destacarmos aqui. Mas percebam, meus irmãos, que Paulo ainda diz no finalzinho do verso 18, e nos deu o ministério da reconciliação. Paulo aqui, meus irmãos, traz um ensinamento extremamente importante. Paulo diz que quando você foi reconciliado, você recebe um ministério. Essa palavra aí, ministério, é a palavra grega diaconia, que significa serviço. Isso significa, então, meu irmão, minha irmã, que você e eu fomos chamados para um serviço, para um ministério. Talvez você me pergunte, mas pastor, que ministério, que serviço é esse que eu recebi de Deus quando fui reconciliado com Cristo? O serviço, meus irmãos, que você recebeu, o ministério que você recebeu, é um ministério extremamente importante. O serviço de ser proclamador. O ministério da reconciliação.
ser proclamador do Evangelho de Jesus Cristo. Meu irmão, minha irmã, você não precisa de um ofício ordenado, como pastor, presbítero, diácono, para ser um proclamador do mistério da reconciliação. Não, você não precisa desse ofício ordenado. É por isso que Paulo explica aí no versículo 19 desta forma: a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Meus irmãos, isso é algo precioso e nos deve levar a refletir sobre o presente maravilhoso da salvação que é nos dado por meio de Cristo. Percebam que 2 vezes Paulo fala do instrumento da sua reconciliação com Deus, que foi através de Cristo. No verso 18, Paulo diz, por meio de Cristo. No verso 19, Paulo diz, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Essa verdade é algo que deve encher os nossos corações de alegria, pois a segurança de tudo que foi feito com relação à reconciliação não está baseado em nada do que é humano, não está sujeito às nossas mudanças de humor, à nossa justiça, tantos outros elementos que influenciam direta ou indiretamente as atitudes humanas. Não, meus irmãos. Paulo ainda é muito profundo aqui, porque no verso 19 Paulo diz, nos confiou a palavra da reconciliação. O termo aqui, logos, que foi traduzido para o português, palavra, enfatiza que a mensagem da reconciliação não é apenas um anúncio teórico, mas uma realidade que deve ser vivida e compartilhada. É por isso que Paulo diz que quando recebemos a palavra da reconciliação, nos tornamos embaixadores em nome de Cristo. Por isso, meu irmão, minha irmã, Paulo diz aí, no verso 18, quando você é reconciliado por Cristo, você recebe esse ministério da reconciliação. E qual é esse ministério da reconciliação? Você se torna um proclamador da mensagem de Cristo, um embaixador da mensagem de Cristo. Mas o que é o embaixador? Embaixador é um emissário, o mensageiro, é aquele que representa os interesses diplomáticos de uma nação. E nesse sentido, meus irmãos, somos mensageiros de Deus em Cristo, porque a nós foi confiada a palavra da reconciliação. Então, aquele que foi convertido pelo Senhor são chamados a ser embaixadores de Cristo, levando o Evangelho a todos. Essa, meus irmãos, é a nossa missão como embaixadores. Quando você é transformado pelo Evangelho, quando você é convertido, você agora recebe esse serviço. Você foi chamado para ser um proclamador. Você foi chamado para ser um embaixador. Você foi chamado para transmitir a mensagem da reconciliação. Essa mensagem da reconciliação que um dia alcançou você. Gênesis capítulo 3 narra para nós aí a queda. Lembra daquela história de Gênesis 3? A queda do homem, a queda dos nossos pais, dos representantes da raça humana. Após a queda, o pecado e a morte entram no mundo. Agora nós estamos distantes do Senhor. Agora o homem precisa do Senhor Jesus.
E Deus agora envia o seu Filho Jesus Cristo, salva você, transforma você, e agora você é transformado pelo Evangelho, você recebe essa missão, você é o embaixador de Jesus Cristo, você tem a missão como igreja de Cristo de anunciar o Evangelho aonde você for, seja lá no seu trabalho, seja na sua faculdade, seja na sua vizinhança, você foi chamado para ser o embaixador de Cristo. Paulo termina o verso 21, dizendo como a reconciliação foi feita. E ele diz assim: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fossemos feitos justiça de Deus. Percebam, meus irmãos, que Paulo termina falando do ato da crucificação. Cristo assumiu o peso do pecado do homem. A ação divina não é apenas uma troca, mas uma obra redentora para salvar aqueles que creem em Jesus Cristo como Salvador. Meus irmãos, nós temos aqui no versículo 21 uma das verdades centrais do Evangelho: a substituição e a justiça imputada. Cristo assumiu o peso do nosso pecado. O peso do nosso pecado Cristo assumiu. Quando Cristo pagou o seu, o meu, o nosso pecado na cruz, somos vistos diante de Deus como pessoas justificadas. Pessoas que foram perdoadas por causa do sacrifício de Jesus. É por isso, meu irmão, minha irmã, Isaías capítulo 53, verso 5 diz: ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Meu irmão, minha irmã, Paulo aqui, em 2 Coríntios capítulo 5, a partir do verso 18, está ensinando para nós algo extremamente importante. Paulo diz que tudo provém de Deus. Tudo que você tem pertence a Deus. Mas nada daquilo que você tem, do que você conseguiu organizar, reunir aqui nessa terra, nada disso é mais profundo e mais importante do que Cristo fez por você. Porque o apóstolo Paulo diz: tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Agora que fomos salvos, agora que voltamos a ter um relacionamento com o Senhor, nós recebemos esse serviço, essa missão. E a missão é transmitir o ministério da reconciliação para aquelas pessoas que não conhecem a Jesus. Mas Paulo ainda diz, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. No verso 18, Paulo fala do sacrifício de Jesus, aquilo que ele fez por nós na cruz. E daqui a pouco nós estaremos celebrando o sacramento da ceia. A ceia, meus irmãos, é uma dos momentos mais importantes na tua fé. Porque é na ceia do Senhor que você consegue perceber, talvez com mais nitidez, o sacrifício de Jesus. Morreu para salvar você. O pão partido que aponta para o corpo de Cristo. Se sacrificou por nós. O sangue derramado naquela cruz que custou muito caro, e caro mesmo, porque salvou você. Nada do que eu e você viemos a fazer poderia nos salvar. Deus então envia o seu Filho, Jesus Cristo, para resgatar você na cruz.
E quando isso, meus irmãos, aconteceu, e agora você transformado pelo Evangelho, não dá mais, você sabendo dessa boa notícia, ficar calado, não compartilhar com o outro. É por isso que Paulo diz no verso 20, de sorte que somos embaixadores. E Paulo diz, embaixadores em nome de Cristo. Fomos chamados, meus irmãos, para falar, não o seu nome, não o nome do pastor, mas o nome de Cristo. É através de Cristo que o homem é salvo. É através de Jesus Cristo que o homem é perdoado. É através de Jesus Cristo que o homem é reconciliado. E aí no verso 21, Paulo diz, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós. Cristo não conheceu o pecado. É um ser puro. É Deus. E por que isso? Todos os sacrifícios, meus irmãos, realizados no Antigo Testamento, não tinha poder para perdoar pecados. Mas aqueles sacrifícios realizados no Antigo Testamento apontavam para aquele que viria para perdoar o meu, o seu, o nosso pecado. E esse se chama Jesus Cristo. É por isso que Paulo diz, aquele que não conheceu o pecado, ele fez pecado por nós, para que nele fossemos feitos justiça de Deus. Meu irmão, minha irmã, Deus aplicou a sua justiça, mas aplicou em Jesus Cristo. E através da justiça de Deus no seu Filho, o efeito desse sacrifício de Jesus nos alcançou. E agora nós fomos justificados, perdoados, reconciliados. Isso significa então, meu irmão, minha irmã, que os seus pecados foram perdoados. Nada e ninguém pode te acusar, porque Cristo pagou na cruz por seus pecados. Essa é a maior notícia, meus irmãos, que o Evangelho nos ensina. Essa é a grande e boa notícia. Algumas pessoas têm a mania de sair para evangelizar e falar assim, ó, Jesus te ama. Ó, Deus te ama. Já ouviram isso? Algumas pessoas dizendo assim, eu tenho uma notícia para dar a você. Jesus te ama. Deus te ama. Realmente, a palavra do Senhor fala sobre o amor de Deus. Mas essa não é a melhor maneira para você evangelizar as pessoas. Não foi dessa maneira que os apóstolos saíam para evangelizar, andando pelas ruas e diziam, olha, Jesus te ama, olha, Deus te ama. Não. A mensagem de evangelização que os apóstolos faziam no Novo Testamento e os profetas do Antigo Testamento era única. Se arrependa e volte-se para o Senhor. Essa era a mensagem. Porque antes de falar, meus irmãos, da boa notícia, você, como embaixador, precisa anunciar que há uma má notícia. E a má notícia é, você é pecador. Você precisa se arrepender dos seus pecados para ser salvo. É dessa forma, meus irmãos, que a palavra do Senhor nos ensina. Perceba, então, que Paulo aqui, falando para uma igreja, a igreja de Corinto, ele não começa falando a respeito dessa forma que eu falei aqui, olha, Jesus te ama. Não. Paulo começa falando do pecado do homem. Paulo começa falando que através do sacrifício de Jesus, que
Porque o homem é reconciliado. Porque o homem é pecador. Ele precisa de Jesus. Ele precisa se arrepender dos seus pecados. Por isso Paulo termina aí o verso 21 desta forma: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fossemos feito justiça de Deus. E a justiça de Deus foi feita. Jesus foi à cruz para te salvar. Jesus foi à cruz para perdoar os seus pecados. Através do sacrifício de Jesus, você agora é reconciliado com Deus. Amém? Paulo, nesse texto, nos ensina duas aplicações aí. Primeiro, Paulo nos ensinou que os pecadores recebem a justiça de Cristo pela fé. E a segunda aplicação é: se você já recebeu Cristo como seu Salvador, celebre a reconciliação que é encontrada em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Olá, graça e paz. Eu quero te fazer um convite para você e para a sua família. Venha conhecer a Igreja Presbiteriana em Catarcione, uma igreja bíblica, reformada, que tem como princípio as Escrituras. Venha, traga a sua família. Estamos aqui na rua Eugênio Nidec, número 304, o bairro Catarcione. Sempre aos domingos, a partir das 9h30 da manhã, com a Escola Bíblica Dominical, e à noite, às 19 horas. E às quintas-feiras, às 19h30. Você é o nosso convidado. Deus te abençoe.